Olá, estamos aqui para falar da contribuição que os estudos sobre o condicionamento respondente ofereceu para o conhecimento sobre os transtornos de ansiedade. Eu vou tomar como base para esta análise os estudos de 2008 de Nilzabeth Leite Coelho e Emmanuel Zaguri Tourinho. É um artigo científico de título O Conceito de Ansiedade na Análise do Comportamento, lançado na revista científica Psicologia, Reflexão Crítica. Então, compreendendo o que é, primeiramente, ansiedade. Ansiedade são reações fisiológicas que o nosso corpo apresenta mediante uma estimulação aversiva. O transtorno de ansiedade é justamente quando estas respostas fisiológicas passam a ocorrer com grande frequência, em uma intensidade muito alta, de modo que a pessoa que vivencia essas reações emocionais passam a ter a vida, passam a ter o seu dia a dia, as suas atividades cotidianas comprometidas. É importante falar que o transtorno de ansiedade, na verdade, é um grande grupo onde existem outros transtornos de ansiedade. Então, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, nós temos fobia social, temos transtorno de pânico, temos estresse pós-traumático. Todos esses transtornos fazem parte do grupo transtorno de ansiedade. Então, por que os estudos sobre condicionamento respondente é importante na compreensão tanto da ansiedade quanto dos transtornos de ansiedade? Justamente pela base metodológica deste estudo. Observem que nos estudos do condicionamento respondente ocorre a associação de estímulos anteriores à resposta apresentada pelo organismo. Então, se vocês lembram, geralmente a carne desencadeava a salivação no cão e depois foi feita uma associação da campainha de um sininho junto com a apresentação da carne e automaticamente desencadeava a salivação no cão. Isso foi apresentado, várias vezes, até o momento em que o próprio som da campainha de um sino, o próprio som do sino, ele passou a desencadear a resposta de salivação. Então, esse processo de associação de estímulos ocorre também no processo de ansiedade. A ansiedade são reações fisiológicas que o organismo apresenta mediante uma estimulação aversiva. Então, ocorre o mesmo processo de associação de estímulos. Quando ocorre uma estimulação aversiva e desencadeia essas reações fisiológicas no corpo, que geram uma sensação de mal-estar, com palpitações no coração, com respiração ofegante, um pouquinho de falta de ar. Quando ocorre esse tipo de resposta, mediante uma estimulação aversiva, geralmente no processo de ansiedade existem outros estímulos que antecedem, geralmente alguém que fala, faz algum comentário. Geralmente, eu vou dar o exemplo de quando alguém vai ao dentista e geralmente aquele motorzinho que o dentista usa, para fazer o procedimento, que faz aquele barulhinhozinho. Pois é, aquele barulhinhozinho já desencadeia uma resposta fisiológica no corpo, de mal-estar. Por quê? O barulhinho em si não teria nenhum poder de desencadear dor ou de desencadear um mal-estar. Mas o que acontece? Geralmente, em alguns casos, o paciente sente dor quando é utilizado aquele motorzinho lázinho. Aí, nesse processo de sentir dor, ao mesmo tempo o barulhinho do motorzinho junto, passou justamente a fazer esse processo de associação. O barulhinho do motorzinho com a estimulação dolorosa que a pessoa vivencia e a reação que o corpo passa a vivenciar e passa a apresentar mediante a estimulação aversiva, quanto mediante o barulhinho do motorzinho. Então, a base da ansiedade é justamente esse processo. Existe um estímulo que desencadeia reações fisiológicas, essas próprias reações fisiológicas geram mal-estar no corpo, E, geralmente, os estímulos que estão próximos, os estímulos que antecedem essa estimulação nervosa, ou que muitas vezes são apresentados em conjunto com essa estimulação nervosa, passam a ter o mesmo efeito. Então, resumindo, a base da compreensão da ansiedade e dos transtornos de ansiedade é justamente essa associação de estímulos. Existe um estímulo que desencadeia reações fisiológicas, reações de mal-estar, reações de dor, muitas vezes, reações fisiológicas de mal-estar, e este estímulo, ele muitas vezes está acompanhado de outros estímulos, e aí acontece esse processo de associação. Obviamente que o condicionamento respondente, ele deu grande contribuição justamente por
demonstrar essa metodologia de associação de estímulos para que se compreenda esse processo. Mas nós temos também outros princípios, como o próprio princípio do condicionamento operante, que também fornece contribuições valiosíssimas para a compreensão tanto da ansiedade quanto dos transtornos de ansiedade. E, obviamente, o processo do condicionamento operante envolve aí já um aprendizado, justamente, de acordo com as verbalizações. Então, muitas vezes, as próprias verbalizações, alguém que conta algum relato, esse próprio relato, ele já vai também desencadear estimulações aversivas, muitas vezes verbalizações como críticas, muitas vezes verbalizações como ameaças, também passam a desencadear essas reações fisiológicas do corpo. E esse processo é um processo também de associação de estímulos, porém ocorre através do condicionamento operante. E aí o processo do condicionamento operante é justamente um processo que envolve, além desses estímulos que antecedem as reações fisiológicas do corpo, ocorrem também consequências, e essas consequências elas vão tornar um alívio até para as pessoas. Então, mediante uma estimulação aversiva, e aí a pessoa vivencia aquela sensação de mal-estar, e aí a pessoa vivencia aquela sensação de mal-estar no corpo, ela toma alguma atitude, ela desenvolve algum tipo de comportamento que vai produzir uma consequência que promove o alívio desse mal-estar. Por isso que se chama condicionamento operante ou comportamento operante, porque vai envolver também uma consequência que o próprio organismo vai produzir para garantir um bem-estar, para garantir um alívio, para garantir, inclusive, uma fuga dessa reação de mal-estar, né? Para cessar essa reação de mal-estar. E também o fato de também desenvolver técnicas através de verbalizações. Então, isso tudo é um processo de aprendizado, de condicionamento operante já. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.